Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Alguns se colocaram de pé, então os que puderem, por favor. Romanos 8, 28 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Algumas versões dizem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo e me ensina a apanhar pérolas, mesmo entre espinhos. Amém. Podem sentar. Você que está conosco no culto online, não vai embora não. Fica aí. Há um provérbio que diz que ostras felizes não produzem pérolas. Há até um ensaio que descreve uma colônia de ostras. Ostras são molúsculos, não têm ossos. São indefesos e vulneráveis, são indefesas e vulneráveis aos predadores. Como elas são muito vulneráveis, frágeis, macias, lisas, a natureza dotou-as de uma capacidade de construir sobre si uma concha. E dentro daquela concha as ostras habitam para se protegerem dos ataques gratuitos dos predadores. E conta o ensaio que numa colônia de ostras, todas as ostras cantavam como um coral. Uma melodia aquática enchia o fundo do oceano enquanto elas celebravam a vida. Exceto uma ostra, que afastada de todas, em vez de cantar, gemia. E as outras ostras olhavam para ela e diziam: que ostra infeliz, ela nunca sai da depressão. Geme o tempo inteiro enquanto nós cantamos. O que as outras ostras não sabiam é que aquela ostra estava gemendo não de depressão, mas de dor. Uma pedrinha do fundo do mar entrou na concha e ficou entre a concha e a estrutura macia e sensível da ostra, e aquilo estava doendo. Enquanto ela gemia, o seu organismo criava uma proteção dentro de si, não para expelir a pedra, porque não era possível jogá-la fora, mas o organismo da ostra começou a gerar uma proteção em torno do pedregulho. Um belo dia passa um pescador
encontrou a colônia de ostras e pegou todas elas na rede, levou para casa e pediu para a esposa fazer uma sopa de ostras. É cara. Enquanto comia a sopa de ostras, ele sentiu algo duro bater no seu dente e ele tirou da boca. E quando limpou, ele riu e viu que era uma pérola. A única ostra que produziu pérola foi aquela que gemia, enquanto as outras cantavam. Feliz da vida por encontrar uma pérola, ele presenteou a sua esposa. E para nós ficou a lição de que a felicidade é para ser gozada, desfrutada, mas ela não produz pérolas. É a dor e o sofrimento que produz dentro de nós tesouros que a felicidade não vai gerar. Quando Nietzsche escreveu o ensaio sobre o nascimento da tragédia grega, o susto de Nietzsche foi perceber que os gregos não viam a tragédia como os cristãos. Os cristãos sempre colocavam o céu na frente da tragédia, porque apesar da dor, aqui há a esperança de festa no céu. Os gregos não criam na vida após a morte, então, para não caírem em depressão e não viverem deprimidos, eles transformaram suas tragédias em beleza, em poesias e em canções. Porque para os gregos, tragédia é apenas tragédia, mas eles desenvolveram a habilidade de encontrar na tragédia algum tipo de benefício, algum tipo de propósito. Quantos de nós cristãos não já questionamos Deus e a vida por causa das nossas tragédias? O que nós poderíamos falar de Beethoven, que depois de velho e completamente surdo, compôs as suas principais melodias, e não são melodias deprimentes e melancólicas, são melodias felizes e altivas. O que dizer de Van Gogh, que no final dos seus dias e enfrentando o problema da depressão, criou as suas principais obras de arte? Cecília Meirelles, Fernando Pessoa, Rubens Alves. As grandes obras destes grandes nomes foram inspiradas em momentos de dor e tragédia. O compositor de um dos hinos da harpa cristã diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Como entender Paulo quando ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu propósito? Como entender que nas coisas ruins da vida é possível enxergar ou extrair alguma coisa boa? Há alguns versículos na Bíblia que não dá para digerir por compreensão, você digere pela fé. Eu ouvi um outro dia um pastor presbiteriano de Salvador dizendo: na Bíblia, o que eu entendo eu prego, e o que eu não entendo eu creio. É interessante observar que crer em Deus
é confiar nele mesmo quando coisas que nós não entendemos acontecem. Crer em Deus é continuar descansando nele, mesmo quando você diz: eu não causei isto. Ah, mas é a lei da semeadura, e você olha para a sua história e diz: mas eu não semeei a tragédia que estou colhendo. E quando alguém olha para você como os amigos de Jó e dizem: isso não teria acontecido se você não tivesse contribuído para tal de alguma maneira, aumenta o peso da tragédia, porque além do amargo da dor que a tragédia traz, ainda querem imprimir sobre nós o peso da culpa. Como entender que estas coisas contribuem para o bem? Boa parte das pessoas, dos cristãos, não entendem que há processos pelos quais Deus nos permite passar pelo simples ou pelo extraordinário fato de que Deus tem um plano e todos os acontecimentos estão dentro de um plano que vai muito além de mim e de você. Mas como eu vou assimilar a tragédia que se me abateu? Qual a explicação? Como contemplar o bem no mal? Nem sempre há respostas satisfatórias, mas sempre há esperança para aqueles que aprendem a descansar nos braços de Deus. Ele te faz descansar. Cada fato na tua vida e na tua história atende a um propósito. De algum modo faz parte de um plano que nem sempre está claro para a nossa limitada consciência e compreensão da vida. Ora, você é servo. Eu sou servo. Nós somos servos. E ainda que a expressão não seja comum para nós do mundo moderno, para Paulo era muito clara a interpretação da expressão servo. Ser servo é ser cativo. Ser servo é ser escravo. Ser servo é ser prisioneiro. Ser servo é ter dono. Diga comigo: eu tenho dono. Repete: eu tenho dono. Diga comigo: eu sou. Repete: eu sou cativo do meu Jesus. Sabe o que é incrível nesse cenário de cativeiro do mestre? É que não há algemas, não há cercas, não há muralhas. Eu e você somos servos que podemos ir. Deus não tem servos forçados. Os seus servos são servos porque decidiram servir. E sabe o que é incrível? É melhor ser servo de Cristo do que ser livre no mundo. Porque o livre no mundo é escravo, mas o que serve a Cristo é livre.
Jesus mesmo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas volta, ainda estamos na incógnita de que todas as coisas contribuem para o bem. De que modo? Como entre os espinhos colher pérolas? Como do rochedo tirar diamante? Como a ostra vai compreender que a dor que um pedregulho lhe causa entre a concha e a sua estrutura macia e sensível servirá de joia em algum dia e em algum momento? De que forma eu vou entender, irmão Josué, pastor Josué, que a dor que eu passo, a dor pela qual eu passei, a angústia que me abate, resultará em joia? Você sabia que o carvão que faz um diamante de $1 milhão tem exatamente os mesmos elementos químicos que um carvão que vira ponta de grafite de R$1,50? O carvão que vira diamante de $1 milhão tem exatamente os mesmos elementos químicos que a ponta de um grafite de R$1,50. Por que a ponta do grafite não vale $1 milhão? Porque o carvão que virou diamante enfrentou uma pressão 65.000 vezes maior do que o carvão que virou ponta de grafite. O que Deus está nos ensinando é que quanto maior a pressão a qual você é submetida, mais valiosa e preciosa é a joia que está sendo gerada dentro de você. Aí você diz: então, pastor, tem um veio de diamante dentro de mim. Porque há tragédias que são insuportáveis. Quem nunca perguntou a Deus por quê? Jó é o homem da paciência. Jó, por 33 vezes ele perguntou a Deus por quê? E é interessante que os judeus tinham a concepção de que aqueles que têm a bênção de Deus nunca padecem. Se alguém sofria, é porque havia perdido a proteção divina. E de algum modo a igreja moderna resgatou esse conceito, de tal forma que quando nós vemos alguém sofrendo, nós dizemos: é a mão de Deus. É pecado escondido. Está colhendo o que plantou. Mas se você é um crente normal como eu sou, você sabe que de algum modo há colheitas cuja semeadura nós não fizemos. Sim ou não? Há processos pelos quais passamos que não são resultantes de uma semeadura nossa, estão no âmbito de um plano que é mais amplo do que a página aberta na minha mesa. O que me conforta é saber que Deus conhece o fim das coisas antes do começo delas. E Ele é poderoso para maestrar cada fato, cada circunstância e até cada tragédia para o cumprimento de um propósito que é maior do que a minha mente consegue enxergar.
Fato é que muitos crentes sofrem, sim ou não? Se eu chamar à frente para virem ao altar receber oração, aqueles que estão sofrendo de alguma agrura, de alguma perturbação, de alguma inquietação de alma, de alguma preocupação, algum espinho lhe incomoda, a maior parte da congregação vai se levantar e vai vir à frente e receber oração. Isso prova que todos nós de algum modo sofremos. E sabe o que é incrível? A mesma dor dói diferente em cada um de nós. Porque a nossa estrutura é diferente, a nossa história de vida é diferente. Então nunca subestime a dor de alguém, porque você não conhece a história de vida desse alguém. Mas Paulo continua acreditando que todas as coisas contribuem para o bem. De que modo? Se nós lermos o versículo 29 e o 30, ele dá sequência no raciocínio e ele diz assim: porque aos que dantes conheceu, também os predestinou. Para eu compreender que todas as coisas contribuem para o bem, eu tenho que entender que Deus me conhece e conhece a minha vida e a minha história desde a eternidade. Ele me viu quando eu ainda não era nem nascido. Provoca o irmão do seu lado e diz para ele: Deus te conhece mais do que você. Tudo está dentro de um propósito. Não, eu não estou dizendo que você tem a obrigação de compreender o plano. Eu não estou dizendo que você tem a obrigação de compreender o propósito, porque há coisas na vida que nós simplesmente não entendemos. E quer saber o que é mais grave? Você pergunta a Deus e Ele não explica. Aí você entra num labirinto existencial. Mas presta atenção: Israel não teria saído enriquecido do Egito se Deus não tivesse se utilizado de uma lei da escravidão do próprio Egito para enriquecer a Israel. Uma lei da escravidão no Egito dizia que se o primogênito de um clã morresse, o escravo daquela família tinha direito de sair da escravidão e ir embora, e nos próximos 40 dias o seu senhor não poderia persegui-lo. Olha bem para mim, o trajeto do Egito a Canaã durava exatamente 40 dias. E o detalhe, a mesma lei dizia que se o primogênito do clã morresse e o escravo decidisse ir embora, o seu senhor não poderia lhe negar o direito de ir embora e tinha que lhe dar qualquer coisa que ele lhe pedisse. Por isso que o Senhor diz aos hebreus: vão de casa em casa e peçam joias. E eles saem do Egito enriquecidos. Era uma lei do Egito. Se o primogênito morreu, o senhor que mantinha um escravo tinha que dar ao escravo o direito de ir embora, e ainda tinha que dar a ele a riqueza que ele pedisse para compensar o tempo que ele serviu na escravidão. Deus se utilizou desse mecanismo da lei, desse artigo da lei, para prosperar o povo hebreu. Se Faraó não tivesse perseguido, eles não teriam visto o mar se abrir. Se não tivessem atravessado o deserto, não teriam visto água sair da rocha e pão cair do céu. Se não tivessem trabalhado pesado na escravidão, não teriam estrutura física para resistirem à travessia do deserto. De modo que o que você está passando hoje é Deus construindo uma estrutura para o que você terá que conquistar amanhã.
enxergue pérolas entre espinhos. Ah, pastor, eu estou com muita vergonha do seu processo. Enxergue as pérolas, elas estão reluzindo à luz do sol no meio do espinheiro. Não olhe para a tragédia, olhe para o que Deus pode forjar a partir dela. A esterilidade de Termutes, filha do faraó, permitiu que Moisés fosse criado como príncipe do Egito. Davi está fugindo de Absalão. Absalão queria matá-lo, e a Bíblia diz, no segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 12, que enquanto Davi fugia pelo vale, aparece sobre o monte um homem chamado Simei. E Simei joga pedras em Davi e pragueja Davi, xinga Davi. Abissai reúne os homens de Davi, e a Bíblia diz que eles fazem uma muralha humana para Davi ficar no meio, a fim de que as pedras não lhe atinjam. E Abissai chega diante do rei e diz: me autoriza, eu vou cortar a cabeça desse cão. Quem é esse cachorro para amaldiçoar o rei de Israel? Olha a sabedoria de Davi. Davi diz assim: deixa-o. Se o meu próprio filho me persegue, o que direi deste da tribo de Benjamim? Mas Deus está contemplando a minha aflição, e Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Não, você não entendeu. Não vingue de quem está lhe praguejando, não vingue de quem está lhe jogando pedras. Tome a postura de Davi. Não vingue de quem lhe culpa, não vingue de quem lhe acusa. Tome a postura de Davi. Deus está contemplando a minha aflição, a aflição deste dia, e Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Diga comigo: Deus é poderoso para transformar em bênção a maldição desta tragédia. Eu preciso que você entenda que a prisão de José lhe colocou na porta da sala do palácio que o tornaria governador. Ele chega no Egito vendido como escravo e é comprado pelo chefe da guarda, o homem das forças armadas, o camarada que cuidava da segurança do rei. Mas Gênesis 39 diz que a mulher de Potifar decide seduzir a José. E quando ela arma um cenário e José foge da situação, ela cria uma calúnia. Esse teu servo hebreu, a quem tu colocastes dentro de casa, e a ele destes poder sobre todas as coisas, tentou me seduzir, e eu gritei aos servos para que me livrassem, e ele fugiu. O capítulo 39 do Gênesis, versículo 13 a 20 diz que Potifar tomou a José e mandou encerrá-lo no cárcere. E a história diz que no tempo que José está na prisão, uma peste atinge o Egito e milhares de egípcios morrem. A população carcerária foi quase extinguida.
José está na cela pelo crime que não cometeu. Como ver bem na condenação pela causa da qual eu não sou culpado? De repente caem na cela de José 2 presos. E como dizem os interioranos, conversa vai, conversa vem. José descobriu que um era padeiro do rei, o chefe da panificação do império. O outro era o copeiro do rei. E o copeiro é o homem da confiança do rei, porque o copeiro é a pessoa que bebe o vinho antes de o rei tomar, para evitar que o rei seja morto por envenenamento. Um dia José acorda e os 2 servos e prisioneiros do rei estão com o semblante decaído, e José percebe e ele pergunta: por que vocês estão assim? E eles dizem, tivemos sonhos e não conseguimos interpretar. E José diz assim: contai-mo. Pode ser que Deus me dê a interpretação. E eles contam o sonho, e José interpreta o primeiro e interpreta o segundo, e os sonhos se cumprem. O padeiro foi executado e o copeiro volta para a sua posição na presença do rei. Mas quando o copeiro vai ser solto, que o carrasco vem liberá-lo, José diz assim: por favor, lembra-te de mim. Quando estiveres diante do rei, fala de mim ao rei, porque eu estou preso pelo crime que não cometi, do qual não sou culpado. Fala de mim ao rei, para que use misericórdia para comigo. Mas a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Ah, infeliz, ingrato, ah, miserento. Na verdade, até o esquecimento do copeiro fazia parte do plano. Porque se o copeiro tivesse lembrado quando ele foi solto, no máximo José ia conseguir um segundo julgamento. Deus segura o tempo para o momento que Faraó vai precisar de José. Ele não vai precisar de julgamento. Ele será a porta de saída, o elo da providência, a resposta que o rei precisa. Estava no plano. Mas como entender? Ei, se você não entende, viva o processo, cala a boca. Se você não entende, apenas se rende. Porque se eu creio que todas as coisas contribuem para o bem, eu tenho que entender que o maestro sabe qual é a melodia que está sendo tocada. De repente o faraó acorda apavorado. 2 anos e meio depois, e chega no palácio angustiado, e o copeiro é da intimidade do rei, e o copeiro percebe a aflição do rei e pergunta: o que te ocorreu? E o rei diz: eu tive sonhos e não sei interpretar. Os conselheiros não interpretam, os magos não interpretam, os mágicos também não. Aí Jeová vai lá e vira uma chave, o córtex cerebral libera a informação, e o copeiro diz: tem um homem na prisão. Eu tive um sonho, e o padeiro também, e ele o interpretou, e aconteceu conforme ele disse. O rei disse: manda chamar. Quando José chega, o rei diz: eu soube que tu podes interpretar sonhos. Olha a postura: isto não está em mim, ó rei. O Senhor Deus a quem eu sirvo poderá usar de misericórdia para comigo e para contigo, se tu me contares o sonho. Quando o rei conta o sonho, Daniel interpreta.
O rei olha para toda a sua corte e diz: há porventura entre nós alguém semelhante a este homem, em quem habite o Espírito divino, que tem sabedoria para interpretar e para governar o Egito? Alguém se candidata, alguém levanta a mão. Ninguém aparece. O rei diz: portanto, eu te nomeio governador do Egito. Toma o meu anel, e somente quando eu estiver no trono, a minha palavra terá mais poder do que a tua. Somente quando eu estiver no trono, a minha fala valerá mais do que a tua. E José é nomeado primeiro-ministro do maior império do mundo antigo. A prisão era o portal. A prisão era o corredor que o levaria ao palácio. Porque Deus sabe transformar maldição em bênção. Segundo, como Jó compreenderia as suas perdas na perspectiva de pérolas? O homem mais rico do Oriente, tudo perfeito. Jó lavava os pés, diz o texto, em leite de cabra. Os ricos, mas os muito ricos, não, aqueles que são ricos, lavam os cabelos com leite de cabra. É melhor do que qualquer shampoo que você possa encontrar nos salões profissionais de beleza. Jó lavava os pés. A mulher de Jó era aplaudida por todos aqueles que passavam na casa de um chefe do clã, um homem que é o mais rico de toda a Arábia. De repente Satanás coloca o olho em Jó, e Deus pergunta assim: você viu meu servo Jó? Ele diz: claro que vi. E ele te serve à toa? Você deu a ele tudo que um homem possa desejar, protegeu ele com uma cerca viva, ninguém o toca. Toca no que ele tem, e tu verás se ele não blasfemará de ti na tua face. Deus olha para o diabo e diz: vai, tudo que ele tem está na tua mão. Toca no que ele tem, mas contra ele não estendas a tua mão. A vida de Jó começou a desmoronar, ruiu. Os sabeus levaram os jumentos e os camelos. Os caldeus levaram os bois. Fogo desceu do céu e queimou as ovelhas. Não vou dar detalhes. Eu tenho uma série de mensagens sobre isso que está aí disponível para você assistir. As provações de Jó. Ouça cada uma delas, por favor, ouça. Mas enquanto morre jegue, enquanto vai vaca, é possível administrar. Mas de repente o mensageiro chega e diz: olha Jó, os teus filhos estavam banqueteando na casa do teu primogênito. Veio um redemoinho do deserto, apanhou a casa onde eles estavam reunidos e matou os teus 10 filhos. Só eu escapei para te trazer a nova. E o texto da língua portuguesa, com perdão do que eu vou falar, fica parecendo que Jó ajoelha e diz: obrigado, Jeová, que matou esse menino atribulado. Porque Jó ajoelha, diz o texto, e adora. Mas a interpretação direta do texto, a prostrar ali não é ajoelhar, gente. Prostrar ali é desabar, cair, desmaiar. As pernas não suportaram a notícia. E quando Jó está caindo,
caído, esmagado. Como explicar a angústia? Como explicar o nó na garganta? Como explicar o inchaço no coração com uma notícia trágica dessa? Como explicar o turbilhão de pensamentos que vem à mente? Como traduzir? Sem explicação, porque o que há são espinhos. Olha, no meio do espinheiro, e vê a luz do sol resplandecendo sobre pérolas, e ele apenas diz: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, louvado seja o seu nome. Até hoje Satanás está confuso com Jó. Não, até hoje o diabo está tentando entender Jó. Se tem um homem na Bíblia que deixou Satanás estonteado nas circunstâncias da vida, o nome dele é Jó. Quando Satanás volta diante de Deus, Deus diz assim: viu lá? Vistes que ele permaneceu fiel. Satanás diz também: ele não foi ameaçado. Quero ver ele aguentar se ele for atingido. Jeová disse: vai, toca nele. Não toques na sua vida, toque na sua pele e na sua carne. Satanás desce e fere a Jó de furunculose e estafilocócica generalizada. O corpo de Jó enche de tumores purulentos. No capítulo 6 ele diz que até na sua boca havia tumores. Ele sofre pesadelos. A ciência moderna diz que a cartilagem cai, quebra, e significa que o nariz provavelmente quebrou, a orelha quebrou, as unhas caíram. A mulher de Jó não suporta. E diz: tu ainda temes a Deus? Amaldiçoa-o para que ele te mate, para você sair dessa dor. Jó, vendo pérolas no meio dos espinhos, diz: você ficou doida? Recebemos de Deus todo esse tempo apenas o bem, e por causa disso tu achavas que estaríamos livres do mal? E aí a Bíblia diz que nem assim Jó pecou contra Deus. Dá para Satanás entender? Fala a verdade. Como enxergar pérolas nisto? 33 vezes eu já disse, Jó pergunta a Deus por quê. 16 vezes Jó aparece chorando. 5 vezes ele pergunta pelos seus filhos: onde estão aqueles que alegravam a minha mesa? 2 vezes Jó procura pela esposa e não encontra. 1 vez ele procura pelo seu assessor, aquele que lhe servia água, aquele que lhe trazia as anotações, e o assessor também não está mais lá. É nesse momento que Jó olha e diz: não tem mais por que ficar aqui. E ele sai no ermo, e em algum lugar ele encontra um monturo, e lá se assenta. Sabe o que significa sentar no monturo? Eu sou um lixo, não me resta mais nada. Como enxergar pérolas? Os amigos vêm e dizem: você pecou, você é culpado, Deus não permitiria isso se você não tivesse feito uma miséria.
tempo passa, e alguns estudiosos falam de 8 a 10 anos. Um dia Jó olha do horizonte, no ermo, lá vem um redemoinho. Jó já tinha trauma com o redemoinho. Foi o redemoinho que matou seus filhos. E quando o redemoinho chega perto de Jó, e o vendaval sopra, e o furacão circula, uma voz brada lá de dentro e diz: levanta, Jó. Eu vou falar e tu vais me responder. Eu te perguntarei e tu me darás resposta. Cinge-te da tua força, recupera o teu fôlego, levanta, porque eu vou falar com você. E eu imagino Jó com toda dificuldade, machucado, e a voz bradando do redemoinho, muita luta para levantar. E a voz diz: onde tu estavas quando eu lancei as colunas de sustentação da terra? Ah, Senhor, eu não sei nem o que está me acontecendo. Como é que eu vou saber das colunas de sustentação da terra? Tá. Qual foi a partitura que os anjos cantaram enquanto eu criava o universo? Também não sei. Então me explica as estrelas, como elas são distribuídas nos céus e não caem sobre a terra. Também não sei. Me fala dos raios, como eles são formados e como eles se apresentam a mim, fazem continência e me dizem: eis-nos aqui. E eu digo a eles: caiam em lugar onde não há habitantes da terra, para que não haja extermínio. O que Deus está dizendo a Jó: tudo o que te aconteceu, eu estou no controle. Eu não perdi o comando. Ei, não sei o que te ocorre, mas sei, o maestro continua conduzindo a melodia. Não fosse essa experiência de Jó, ele não teria recebido o dobro de tudo que tinha antes. Não dá tempo para eu dar detalhes, tem mais coisa para eu falar. Assiste as pregações de Jó. O fato é que as suas perdas lhe levaram a ter o dobro. Ei, para a desonra, honra dobrada. Para a dor, alívio pleno. Teu choro se tornará melodia, tua desesperança se tornará esperança, teu sofrimento vai resultar em glória. Entende isso? Eu queria poder falar tudo que o Senhor trouxe ao coração. Dá tempo não. Terceiro, a blasfêmia de Golias levou Davi à honra. Golias é um poderoso guerreiro de Gate. Ele está a serviço do exército filisteu. E ele não é sozinho. Golias tem 4 irmãos do tamanho dele. Então, quando a Bíblia diz que Golias aparece, 1 Samuel 17, o exército de Israel foge, entre outras coisas tem um sentimento: não adianta derrubar um, tem mais 4. E Golias diz: se tiver homem em Israel, se apresente para lutar comigo. Se você vencer, nós serviremos vocês como escravos. Agora, se você perder, Israel será nosso escravo 40 dias.
Naquele período, Jessé aparece na varanda da casa, lá na roça, lá na fazenda de Davi. Oi, pai, vem cá. Pois não, vou te mandar no campo de batalha. Mas para quê? Você vai levar queijo, pão para os teus irmãos, um embornal, uma marmita. E isso aqui é um presente para o rei. E lá vai Davi, caminhando em direção ao campo de batalha. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, do Senhor da criação. Quando Davi chega, é bem na hora que Golias aparece. Aí Davi para, todo mundo para. Quando Golias dá o brado, Davi esquece do pão e do queijo e começa a dizer: quem é esse maldito para desafiar o exército do Deus vivo? E Davi começa a perguntar, até que a notícia chega na mão de Eliabe, irmão mais velho. Eliabe olha para Davi e diz: vá-se embora. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Vem para cá fazer o quê? Davi diz: eu quero saber o que é que o rei está dizendo acerca disso. Alguém chegou e disse: o rei disse que se aparecer um homem para lutar contra o gigante, a casa do seu pai será livre de todo tributo e imposto, e a filha do rei será dada como esposa. Você vira herdeiro direto do trono. Aí Davi diz assim: eu vou. Chegou a notícia para o rei: tem um camarada lá no arraial, surgiu um homem que vai lutar contra o gigante. O rei diz: finalmente, manda chamar. Quando abre a cabana do rei, entra um menino de 14, 15 anos, com uma funda e um cajado. Sou eu, majestade. O rei quase esfria, quase morre de infarto. Não, meu filho, você não pode. Não. Por que vocês deixaram eu vir para cá? Não dá tempo para perder tempo. Esse cara é guerreiro desde a sua juventude, e ele é gigante. Você é uma criança. Davi disse: majestade, eu cuidava das ovelhas do meu pai, e apareceu um urso para arrebatar as ovelhas, e eu afugentei com pedras. Veio um leão, pegou um cordeiro, eu fui contra ele e o matei. O Deus que me livrou da mão, da garra do leão e do urso, me livrará desse incircunciso, desse maldito filisteu. O rei olha para o exército e diz: tem alguém para ir? Não, senhor. Então vai quem tem. Toma aqui minha roupa. Só que Davi tem 15 anos. Vamos propor que Davi pesava aí 60 quilos? Com 15 anos. A armadura do rei pesava 40. Quando Davi veste a roupa de Saul, além de ficar afogada, grande, não dá para andar, é pesada demais. Diz para o seu vizinho: não carregue. Diz para o seu vizinho: não carregue o peso que Deus não te mandou carregar. Davi diz assim: majestade, toma tua roupa que eu vou caminhar. E Davi desce. Quando chega lá no ribeiro, pega uma pedra, pega mais uma. Mexeu aí, irmão Sérgio, só porque eu estou falando das pedras. Para que Davi quer tanta pedra? Para que 5? Tinha 5 gigantes. O que Davi está dizendo é: eu estou indo para derrubar um, mas se os outros 4 se meterem a besta, a gente resolve, já está lá mesmo. Golias está em pé no vale. Lá no ermo aparece uma sombra. Vem um homem.
Só que à medida que aproxima fica menor. E quanto mais chega, mais diminui. Quando Golias olhou para o menino e fez assim: eu sou por acaso um cachorro? Para você vir a mim com pedra e pau? Eu vou dar seu corpo para os abutres e as suas carnes para as aves de rapina. Davi olha para o espinheiro e vê pérolas. Ele diz ao gigante: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos, a quem tu estás afrontando. Quando Golias se mexe, Davi pega a funda e vai. E Golias vai aproximando, e Davi espera o momento certo. Ele já estava acostumado. Quando Golias chega no ponto que ele precisa, ele solta a pontinha da funda e a pedra sobe. Não bateu na testa de Golias. A Bíblia diz que a pedra cravou. Bateu e ficou, penetrou o osso. E o incrível é que a pedra acerta a testa, mas Golias não cai para trás. Porque eu imagino Golias cambaleando e Jeová com a mão atrás. Não, você não vai cair para trás, você vai cair para frente. Demorou demais de cair? Não sei, mas se demorou, Jeová deu um... O exército grita: bendito o rei. As mulheres cantam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. A blasfêmia trouxe Davi para o cenário que Deus queria que ele estivesse. Ei, e eu já termino. A tragédia, a dificuldade que você está vivendo pode ser exatamente a resposta de Deus te abrindo caminhos para um novo tempo. Vamos fazer assim. Terça a gente continua. Eu preciso que você enxergue que na dor que você passa, Deus tem um propósito. Na situação que te abateu, Deus tem um propósito. Pastor, eu não consigo enxergar. Eu te entendo. Por isso que eu estou te dizendo, quando você não tem resposta, não murmure. Cala a boca e diz para Deus: está doendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu confio. Senhor, está ruim demais, mas eu confio. Senhor, de que forma essa porqueira que está me ocorrendo pode ter pérola? Ah, Senhor, eu não entendo, o Senhor nem me responde, mas eu confio. Ei, confia. Confia. Provoca o seu vizinho e diz para ele: confia. Fica de pé, por favor. Se o senhor soubesse do processo que eu passo, pastor. Ah, se o senhor soubesse como meu marido. Se o senhor soubesse como o pai dos meus filhos. Ah, pastor, se você soubesse como minha mulher. Ai, ai. Pastor, eu sofri uma perda irreparável, uma dor que não passa, um nó que não desata. Sabe o que é triste? Eu não tenho a resposta.
Você sabia que eu não tenho uma resposta para algumas das minhas tragédias? Alguns anos atrás, quando meu irmão faleceu, vítima de um choque elétrico, com 17 anos, eu me irritava quando eu via a gente chegar e profetizar: ô minha serva, eu levei para não desviar. Mas que bobagem! Se Deus for levar para não desviar, também tinha me levado, porque eu também corro o mesmo risco de desviar. E provavelmente eu corria mais risco de desviar do que meu irmão que morreu, porque ele era dentro do quadradinho, sabe? Era mais provável desviar, e Deus não me matou. Eu não aceitava isso. Eu fiquei 2 anos com raiva. Eu continuei pregando durante 2 anos, mas eu não fiz apelo uma vez. Eu não orei pelas pessoas no final da pregação nenhuma vez nesses 2 anos. Eu não cantei um hino, nem para começar, nem para terminar uma pregação nesses 2 anos. Eu não falei em línguas estranhas nenhuma vez nesses 2 anos. Eu estava muito frustrado. Eu estava pregando em Bom Jesus da Lapa. Preguei quinta à noite, sexta de manhã, à tarde e à noite, sábado manhã, tarde e noite, domingo manhã, tarde e noite. Antigamente o congresso era assim, irmão, e era um pregador só para arrastar a carruagem toda. Eu preguei 9 vezes. E sabe o que é incrível? Até por causa do tema, as 9 vezes que eu preguei, eu disse: Deus livra o crente da morte. E na segunda-feira, quando eu voltei, eu desci do ônibus aqui em Feira de Santana, eu fui na rua comprar roupa para o meu irmão, porque ele tinha raiva de escola. Ele não queria estudar de jeito nenhum. E eu combinei com ele: vamos fazer o seguinte, eu te libero da escola. Porque meu pai disse assim: Josué, resolve, não dá para mim. Eu falei com ele: eu te libero da escola com 2 condições. Quais? Você vai começar a viajar comigo, vai trabalhar comigo. Segundo, durante as viagens você vai fazer cursos profissionalizantes, cursos de capacitação. Ele disse: eu aceito. Então na segunda-feira eu fui no comércio, comprei roupa para ele começar a viajar comigo. Quando eu chego em Serrolândia, uma cidade antes da cidade que eu morava, o carro do vizinho está parado na beira da pista e parou o ônibus. Entrou no ônibus e disse: Josué. Eu levantei e disse: vem cá, vim te dar carona. Quando entrei no carro, ele disse assim: eu não vim te dar carona, é que teu pai pediu para eu vir te encontrar, para você não chegar em casa e tomar um choque, porque teu irmão morreu. Assim, tomou um choque e não resistiu. Sabe quando o lastro do carro rompe e os teus pés vão para o chão, parecendo o carro dos Flintstones? Você não acha o fundo do poço, você não se encontra. E eu pensei: não, Deus está provando a gente, Ele vai ressuscitar meu irmão. E eu saí do templo e fui para o monte, e passei a noite inteira orando e dizendo a Deus: eu não aceito, esse não é o plano. E quando eu voltei do monte, já por volta das 6 da manhã, eu deitei um pouco, e pelo cansaço e esgotamento dormi. Acordei com meu pai dizendo assim: Josué, nós vamos ter que antecipar o sepultamento, porque não pode ficar para mais tarde. Não tem explicação.
2 anos de raiva, de ira, de frustração, de angústia. Uma madrugada eu estava estudando a Bíblia, e enquanto eu estudava, o Senhor começou a falar comigo. Eu não consigo traduzir para você o que Ele me disse, porque Ele não falou ao meu intelecto, Ele falou ao meu espírito. E Deus me trouxe uma compreensão tão ampla dos fatos, tão profunda, tão além daquilo que eu poderia pronunciar, que eu comecei a cantar baixinho. E de repente eu comecei a falar em línguas baixinho. E eu senti quando cadeias caíam. Eu ouvia como que correntes caindo no chão. Eu ouvia como se fardos e fardos estivessem sendo retirados da minha alma, enquanto o Senhor ministrava do meu espírito e me fazia entender. Ainda quando você não entende, ainda quando você não aceita, ainda quando você não consegue abrir o seu coração para mim, porque você está com raiva de mim, eu preciso que você entenda que eu sou o maestro. Eu fiz a melodia, eu toco a sinfonia, eu sei o fim da música, eu tenho um plano. Presta atenção, isso não anula a tragédia, isto cria propósitos. É como se Deus chegasse numa tela furada e começasse a pintar em redor dela. Não, Ele não vai criar remendos na tela, mas Ele vai pintar em redor dela. E aquilo que é um furo na tela, Ele vai transformar num sol, e a luz vai resplandecer na tua vida. E você vai dizer: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, ainda que desapareça o gado do campo e sejam extirpadas as ovelhas da malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Senhor, no Senhor. Eu não posso me alegrar na tragédia, mas eu posso me alegrar no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Enquanto cantamos, se você sentir necessidade de ajoelhar, ajoelhe. Se você sentir necessidade de vir à frente ao altar, venha. Não vai anular a tragédia, mas Jeová vai transformar a tragédia numa tela. A tua mente vai ser ministrada pelo seu amor infinito. E sabe o que é mais incrível? Pastor, eu estou com muita raiva do que Deus fez. Ah, pastor, meu coração ainda não liberou. Sabe o que é lindo? Esplêndido. Deus te entende. Porque mais do que o pregador,
sabe a intensidade da tua dor. E Ele veio para te afagar, para te chegar ao peito. Sabe, a gente já vai cantar. Tem um texto que diz assim, Salmo 4: o Senhor achega para si aquele que Ele quer bem. Traduzindo, diz isso, o sentido do texto é esse aqui: o Senhor achega no seu peito, Ele guarda dentro do casaco aquele a quem Ele prefere. Olha para o irmão do seu lado e diz para ele assim: você está guardado dentro do manto de Deus.